Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga. Bom estarmos juntos nesta manhã de domingo, abençoada por Deus, para poder adorá-lo em espírito e em verdade. É um privilégio para nós, Igreja Batista da Pituba, poder adentrar em seu lar e compartilhar do amor de Deus e convidar para juntos celebrarmos o nome do Senhor, onde poderemos cantar, orar e ouvir a voz do Senhor e assumir compromissos de fé com o nosso Deus. Que Ele, o nosso Deus, abençoe a sua vida. A nossa igreja está dividida em pequenos grupos multiplicadores e muitos irmãos têm usufruído desta bênção que é fazer parte de um PGM. Se você ainda não faz parte de um PGM, entre em contato com a Andresa, a nossa coordenadora, para que ela te oriente e você passe a frequentar os nossos PGMs. Por falar em Andresa, acompanhe esse vídeo que é uma chamada para os líderes e líderes em formação de PGMs. Boa tarde, líder multiplicador, paz de Cristo. Passando aqui para deixar um recado. Dia 15 de abril, quinta-feira, às 20 horas, na plataforma do Zoom, nós temos um encontro marcado. Um encontro de líderes multiplicadores. E esse encontro ele tem um objetivo, que você, líder, possa convidar uma pessoa do seu pequeno grupo que você entende que tem um potencial para ser líder de PGM, para que nesse encontro nós possamos conversar sobre liderança multiplicadora. Vamos mostrar para eles o que estamos dando na escola de líderes, como é que funciona, dando um panorama geral e falando para eles a importância de ser um líder multiplicador. Esse encontro tem um único objetivo: de estimular os nossos membros a se tornarem futuros líderes. Que Deus os abençoe, os espero lá. Muito bem, todos juntos nesse desafio de aprender mais, na próxima quinta-feira, juntos então, neste encontro de líderes e líderes em formação de PGM. A nossa igreja também tem a nossa Escola Bíblica Discipuladora, EBD, Escola Bíblica Discipuladora. Acontece todos os domingos às 9 horas da manhã em diversas classes. E você, meu querido, não pode ficar de fora, porque crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma ordem bíblica e não podemos deixar de entrar nesse mundo de crescimento no estudo da Palavra de Deus. E também eu quero te convidar a fazer parte, você que é professor da EBD, desse curso que teremos no próximo sábado. Será uma aula para professores da Escola Bíblica Dominical. A nossa querida irmã Isabelle vai nos ajudar como fazer de forma criativa as nossas aulas e utilizar os recursos virtuais disponíveis para tornar as nossas aulas mais atraentes e mais criativas. Que Deus abençoe este encontro do próximo sábado às 19h30. Nós também temos uma campanha chamada SOS Cesta do Amor. Eu quero te convidar a participar conosco desse movimento de socorro das famílias que estão em dificuldade. Faça a sua doação para que a gente possa adquirir muitos alimentos e comprar cestas básicas para abençoar famílias que não estão tendo o que comer. Mas chega então a nossa cesta ali levando alento, esperança e vigor físico para os nossos queridos. A obra de construção de nossa igreja está crescendo. O nosso forro está ficando lindo, maravilhoso, muito bonito mesmo. Eu espero que você faça uma visita ali para ver como é que tá bom? Eu creio que nesta semana agora a gente já conclui a parte do forro e começa então a parte do piso. Já começamos também a emassar as paredes, as coisas estão avançando e logo vamos concluir. Eu conto com as suas orações e com a sua oferta, porque precisamos comprar material para a reforma e você deve nos ajudar. Nós agora já começamos também a reformar os banheiros do térreo. Já que surgiu um problema no piso do banheiro do feminino, nós então já estamos fazendo já a obra, já estamos resolvendo essa parte e já preparando também uma bateria de banheiro novo para a nossa igreja. Então conto com as suas orações e conto com as suas ofertas, tá bom? E as cadeiras alcochoadas deverão chegar no mês de maio, se Deus quiser, para a nossa reinauguração.
Então, faça a sua doação da sua cadeira, R$300 cada uma. Conte quantas pessoas tem na sua casa e diga, eu vou doar uma cadeira para cada membro da minha família. Não precisa doar de vez não, pode doar uma cada mês, tá bom? Nós dividimos a compra em 13 parcelas, então nós já pagamos aí a 6ª ou 7ª parcela esse mês. Então em breve vamos quitar esse compromisso das cadeiras com a sua doação e com as suas orações. Por falar em oração, nós temos uma campanha chamada Mover de Oração. 3 vezes por dia, 6 horas, 13 horas e 21 horas. Vamos nos unir em oração em favor dos irmãos que estão enfermos. O nosso irmão Antônio está precisando de socorro de Deus. Que Deus entre com livramento, com poder, faça um milagre na sua vida e o tire da UTI. Ele está ali lutando contra essa enfermidade e nós vamos nos unir em oração. Somos uma família, estamos junto com a Eugênia, com seus filhos e com o próprio irmão Antônio, pedindo que os médicos sejam orientados pelo médico dos médicos e leve cura para o nosso irmão. Se você tem fé, coloque a vida dele no altar do Senhor. A irmã Dinaí também está aí na batalha contra a Covid e nós vamos entrar com oração, pedindo a Deus livramento na sua vida e pedindo também pelo seu filho que está internado, precisando da cura do Senhor. Juntos, em oração, nós vamos vencer. E orar pelos demais motivos, já temos mencionados aqui, que precisamos realmente colocar diante de Deus em oração. E orar pelo nosso culto, esse culto desta manhã, essa celebração, que seja dirigida pelo nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de cultuar o Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, pela alegria que temos em poder entrar em Tua presença e exaltar o Teu nome na beleza da Tua santidade. E, meu Deus, agora eu peço, vai ao encontro dessa vida que ora comigo, levando a Tua paz, o Teu alento, o Teu socorro, a Tua graça, e também aceite, ó Pai, a adoração desta vida que está Te agradecendo por mais um ano de vida, por orações respondidas, por bênçãos respondidas, bênçãos recebidas. Nós nos unimos a eles e dizemos, obrigado, meu Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e pela Tua graça. Colocamos de maneira especial a vida do irmão Antônio, que está em estado crítico no hospital. Ó Deus, faz uma obra de restauração, de milagre na sua vida, é a nossa oração. Abençoa sua esposa, irmã Eugênia, seus filhos, que todos estejam cobertos pelo manto santo, toda a sua família esteja, Senhor Deus, abrigado, fortalecido e tendo vigor renovado, físico, emocional e espiritual para enfrentar esse momento. E continua conosco demais momentos deste culto, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Nesta manhã eu quero falar com você sobre o tema Unidos somos melhores. Vamos dizer juntos? Unidos somos melhores. Eu quero ler a carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22, que diz assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destituiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para serem morada de Deus pelo Espírito. Que Deus aplique a sua palavra lida nessa hora aos nossos corações. Amém? Somos o corpo de Cristo, é uma afirmação bíblica. Isso diz respeito não só à nossa união com Ele, mas à nossa união entre nós, irmãos, em Cristo Jesus. União é um conceito, mais que isso, é um preceito. É importantíssimo dentro da nossa doutrina. Unidade é um dos pilares de sustentação desta obra maravilhosa chamada Igreja, que Deus instituiu em Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, Paulo já havia afirmado que a vontade de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Todos nós devemos estar firmados em Cristo. Efésios 1, versículo 10 diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse é o propósito de Deus. Já temos clara também a ideia de que estar em Cristo é Paulo nos ensinando e nos introduzindo agora na carta aos Efésios a um conceito do qual ele utiliza bastante: a igreja. Nós somos a igreja. Esse conceito de igreja precisa estar bem claro diante de nós. Ele continua refletindo no passado do crente, mostrando o que ele era antes de Cristo, que antes, no passado, nós que estávamos na carne, perdidos em pecado, agora em Cristo, ele faz para ele um povo todo seu, um corpo chamado corpo de Cristo. Paulo desenvolve a ideia de que Cristo quebrou todas as barreiras e criou todas as pontes necessárias para que o homem pudesse ter unidade. Tudo aquilo que a barreira que impedia a unidade da igreja, ele destrói, para que o povo pudesse estar unido como um povo de Deus. Ele usou uma barreira da época, a suposta diferença entre judeus e gentios, e também a suposta diferença entre os gregos, que se achavam maiores que os demais povos, e os gentios, para falar que em Cristo todos nós somos um só.
somos membros de um mesmo corpo. Esta é a proposta bíblica para a igreja. Não há mais divisão entre os crentes em Cristo Jesus. Qualquer barreira que possa surgir entre irmãos da igreja deve cair por terra, porque unidos somos mais fortes. Posso ouvir um amém? Temos então duas realidades retratadas pelo apóstolo Paulo no texto que lemos. A primeira realidade é o homem sem Cristo. Ele é estranho, ele é estrangeiro, porque não tem Jesus. Os versículos 11 e 12 diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esta é a realidade descrita pelo apóstolo Paulo, sem Cristo, estranhos, estrangeiros. Nesses versículos o apóstolo Paulo fala da realidade dos gentios sem Deus. É uma realidade muito triste, estranhos às alianças das promessas, o que em termos de hoje diz respeito ao fato de que sem Cristo nós estamos separados, longe de Deus, distintos daquele grupo que é salvo por Cristo Jesus. Sem Cristo estamos sem Deus, sem Jesus. Esta era a realidade também daqueles irmãos lá de Éfeso. Antes, em relação aos judeus, eles estavam separados. Era um povo que tinha uma religiosidade que trazia preceitos de um jeito e os sem Cristo totalmente distantes. Havia uma barreira entre eles, mas que já não existe mais, porque agora pertencem a Cristo Jesus. Por isso ele afirma que antes eles não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo. Essa era a realidade dos crentes da cidade de Éfeso. Os efésios, eles estavam distantes de Deus. A nossa realidade hoje, se estivermos sem Cristo Jesus, distantes de Deus, separados de Deus. Como o comentarista MacArthur, teólogo, afirma, não é que eles não tinham um Deus. Eles tinham muitos deuses. Na verdade, tinham um panteão de deuses. Mas a verdade é que eles não tinham o verdadeiro Deus. Estavam sem o verdadeiro Deus. É interessante que Paulo está provavelmente falando a respeito de um possível problema da igreja, um problema que estava acontecendo no contexto da igreja. Por que vocês estão se separando? Por que vocês estão se dividindo? Por que está havendo desavença entre judeus e não judeus? Se antes vocês eram separados de Deus, tanto judeus quanto gentios estavam sem Deus, mas agora em Cristo Jesus não há mais separação. Vocês agora estão unidos. Então o apóstolo Paulo está começando a falar de um problema para cortar o mal pela raiz, para acabar de vez com a divisão dentro da igreja. Lá no capítulo 3, mais adiante, nós ainda não chegamos lá, nós ainda não lemos, ele vai afirmar que não há diferença entre judeus e gregos, porque agora todos estão focalizados na união que Cristo promoveu, rompendo a barreira e tornando para si um só povo, numa obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então nós entramos para a segunda dimensão do texto, que é agora com Cristo. Agora com Cristo não somos mais divididos, somos um só corpo. Os versículos 13 a 18 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. E o texto prossegue dizendo: o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus dos dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz, paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. O versículo 13 apresenta então a nova realidade. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam antes longe,
já pelo sangue de Cristo chegou para perto. Cristo quebrou todas as barreiras. Cristo rompeu tudo aquilo que poderia ser diferenças entre os cristãos, porque agora, como cristãos, não somos nem gentios nem judeus, somos o corpo de Cristo. Agora nós estamos perto de Deus. Nessa nova realidade, nós vemos algumas coisas que Cristo traz à vida do cristão. Cristo traz, em primeiro lugar, a paz. É o que afirma o texto. O apóstolo Paulo afirma que Cristo é a nossa paz, do qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Diz o texto bíblico, Cristo trouxe a paz, onde antes havia inimizade, onde antes havia falta de entendimento. Cristo trouxe pleno acordo entre o seu corpo, não há mais barreira. Então, se você é um cristão e está enfrentando barreira, inimizade, dificuldade entre irmãos, saiba, você está errado, pois Cristo já rompeu todas as barreiras e não deve haver mais inimizade entre os irmãos. É o que diz o texto da palavra de Deus. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ela deve ser a sua regra de fé e prática. Que não haja na sua vida nenhuma inimizade, nenhuma barreira. Irmão que não fala com irmão, crente que não fala com crente, pessoas enfrentando inimizades, isto é pecado e você precisa se arrepender e confessar o seu pecado a Cristo Jesus. Não guarde no coração nenhuma barreira, nenhuma mágoa, nenhum rancor, nada que possa impedir a plena amizade entre os crentes em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Não existe mais judeu nem gentil, não há mais diferença, não há mais dificuldades, todos são iguais em Cristo Jesus. E Cristo trouxe essa paz no meio da igreja por meio da sua morte, como o versículo afirmou acima e nós lemos. No templo em Jerusalém havia um véu que separava Deus do seu povo, e somente um oficial da igreja poderia entrar lá. Mas havia também no templo um espaço somente para judeus, onde os estrangeiros não podiam entrar. Cristo rompeu com tudo isso. Não há mais privilégio, não há mais uma elite privilegiada no seio da igreja. Ah, mas eu sou crente fundador da igreja. Ah, eu sou crente há 80 anos. Não importa quanto tempo você tem de crente, o seu direito é o mesmo de um crente recém-convertido. Todos são iguais diante de Deus. Todos são iguais aos olhos de Cristo Jesus. E nós precisamos estar unidos e não permitir que essa paz que Cristo veio trazer para nós seja ultrajada, prejudicada por questões humanas, por sentimentos humanos, por melindres humanos. Precisamos estar unidos. O texto diz no versículo 16, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Então Deus destruiu, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. O versículo 17 ele diz, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então todos se tornaram um só corpo em Cristo Jesus. Outra bênção que Cristo trouxe para nós foi o acesso a Deus. Todas as pessoas, judeus ou gentios, têm agora pleno acesso a Deus. O apóstolo Paulo escreve aos crentes em Éfeso. Cristo garantiu isso ao morrer na cruz, e cujo símbolo é o véu de separação, que estava lá nos santos dos santos. Ele rasgou o véu de cima a baixo. Paulo então afirma, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, diz o texto. Cristo garantiu pela cruz o pleno acesso a Deus, não fazendo mais diferença se você é judeu, se você é gentil. Toda pessoa que crer em Cristo Jesus tem acesso direto a Cristo Jesus. Você não precisa vir a mim como pastor e dizer, pastor, ora por mim e peça a Deus. Não, você pode orar diretamente a Deus. Você pode chegar para mim e pedir uma intercessão em seu favor, mas não significa que você não tenha livre acesso a Deus. Você sim pode chegar diretamente para Deus. O conceito de acesso é importantíssimo. Se pensarmos que em tempos antigos um oficial da igreja tinha que chegar lá, o oficial da religião judaica tinha que chegar lá diante de Deus, e agora você pode chegar diretamente ao Pai, isso é bênção.
Ele nos deu esse grande privilégio. Usufrua desse privilégio. Exerça esse livre acesso a Deus de maneira plena através da oração, porque Deus quer falar com você através da oração e através dos estudos bíblicos. Amém? Em terceiro lugar, Cristo nos trouxe também união com Deus. União com Deus. Paulo utiliza 3 metáforas para falar dessa união com Deus. Ele fala: agora nós somos concidadãos dos santos. Depois ele fala: nós somos membros da família de Deus. E depois ele fala que nós somos templo santo no Senhor. Em primeiro lugar, como concidadãos, não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Ou seja, não há mais barreiras de etnias entre nós. Não importa a cor da sua pele. Se você é loiro, branco, amarelo, pardo ou negro. Não importa a cor da sua pele. Você é igual diante de Deus e deve ser igual diante de qualquer membro da família de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém por causa da sua etnia. Nós todos fazemos parte do reino de Deus. Devemos ser todos iguais, com os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Como membros da família de Deus, fomos trazidos para bem perto de Deus. Agora Ele se coloca na posição de Pai e olha para nós como filhos de Deus. Temos de Deus o mesmo tratamento que Ele dispensa a seu Filho Jesus Cristo, o pleno amor, o amor perfeito, o amor misericordioso, o amor de socorro, o amor que também quer enviar, quer utilizar a nós como seus missionários, como deu a missão a seu Filho Jesus Cristo. Ele nos dá a missão de levar o Evangelho. Então nós somos membros da família de Deus. Agora eu olho para a pessoa que está ao meu lado e não olho agora como superior dizendo assim: ei, você embaixo, eu sou mais crente que você. Não, eu olho no mesmo nível e digo: nós somos irmãos em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, ele fala da expressão de templo santo ao Senhor. Temos outra perspectiva agora. Nós somos templo de Deus. Essas metáforas nos ajudam a entender coisas maravilhosas. Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Ou seja, Jesus Cristo é a base da minha vida, da sua vida, meu irmão. É a base da igreja. O fundamento dos apóstolos é Jesus Cristo. Quando eu olho para você e você olha para mim, não significa que eu seja o fundamento da igreja ou você seja o fundamento da igreja. Nós somos membros da igreja. Nós somos edifícios que estamos sendo edificados por Deus. É como se cada um aqui fosse uma pedra que vai sendo colocada na parede. O Espírito Santo é a liga que liga essas pedras, fortalece para que sejamos mais unidos e edificados. E mais maravilhoso ainda, templo santo de Deus. Somos edifício para templo santo, significa que nós somos a morada de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O resultado disso é que a igreja, que sou eu, é você, é morada de Deus em espírito, ou seja, em nós, como igreja, habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação permanente do Senhor. Louvado seja Deus. Deus mora em mim, Deus mora em você, Deus mora em nós, igreja, corpo do Senhor, morada permanente do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós podemos enfrentar as adversidades da vida, as dificuldades da vida, a luta da vida, porque Deus está em nós, e se Ele está dentro de nós, não importa o que aconteça nas nossas circunstâncias, nós temos a convicção de que somos mais que vencedores. Por isso, igreja, ninguém pode segurar uma igreja que está unida a Deus e unida entre os irmãos. Essa igreja unida, ninguém segura esta igreja. Posso ouvir um amém? É uma igreja unida nas orações, na evangelização discipuladora, na formação de líderes, na plantação de novas igrejas, das ações de compaixão e graça, enfim, na multiplicação de discípulos. Somos uma igreja multiplicadora, unida a Deus, unida entre os irmãos. Deus está dentro de nós, estaremos vencendo qualquer que seja a barreira. Eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei qual é a sua batalha, mas uma coisa eu sei: se você pertence a Deus, Ele habita em você, você é morada de Deus, você não é estranho, estrangeiro a Ele, você é membro da família de Deus. Receba essa bênção e vamos avançar, multiplicando discípulos e sendo a igreja que Deus espera que sejamos. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém?
recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelo que Jesus fez na cruz por nós, para nos tornar um só povo, uma família, poder chamar o Senhor de Pai, poder chamar o meu querido de irmão, minha irmã, olharmos no mesmo nível, ninguém superior ou inferior. O Senhor fez de nós um povo unido, quebrou todas as barreiras, construiu pontes para que possamos transitar livremente no relacionamento de comunhão. Muito obrigado, Pai. Continue a nos fazer um só. Somos unidos. Unidos somos melhores, somos mais fortes. Unidos ao Senhor, unidos entre os irmãos, que possamos nos sentir fortalecidos na comunhão como igreja. Eu oro por esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga que ora comigo agora, que juntos possamos estar agradecendo porque o Senhor nos lavou com o mesmo sangue. Podemos chamar a Ti de meu Pai. Temos todos o mesmo Pai Celestial, somos todos irmãos. Que essa unidade, que esta união, que esta comunhão nunca seja enfraquecida. Onde houver, ó Pai, erros, tropeços, intrigas, inimizades, que caia por terra agora e que possamos nos sentir um só corpo, uma só igreja, uma só família em Cristo Jesus. É a nossa oração em nome dele, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.
Louvado seja Deus. Continuemos juntos até às 18 horas no nosso canal do YouTube, no nosso culto, quando vamos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprendendo sobre caminhos para sermos mais fortalecidos. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um almoço maravilhoso, o restante de domingo na presença do Senhor.